Olá, meus irmãos e irmãs. Peço um pouquinho do tempo de vocês para tratarmos sobre um assunto que Deus colocou no meu coração nesse processo de maturidade espiritual. Poderia dizer que o tema é o tempo de Deus, porém acredito que Deus tem mais para falar com a gente agora. Eu, Aline, tive acesso aos ensinamentos da Palavra de Deus praticamente desde que nasci. Quando minha mãe se converteu, eu tinha 1 ano. Participei de todas as atividades da igreja, as classes, cantei em coral, fui professora de juniores na EBD, mas só me batizei aos 17 anos após sofrer um terrível acidente de carro e ver a morte na minha frente. Eu era muito medrosa, tinha uma raiz de rejeição enorme, cresci vendo conflitos terríveis em casa, sofri abusos, abandono de pai, comparação com o irmão, enfim, a lista é longa. Então, quando eu tomei a decisão de batismo, foi pelo medo de ir para o inferno e não pelo verdadeiro arrependimento dos meus pecados, até porque eu não os enxergava. Me colocava sempre na condição de vítima. No meu olhar de pecadora, incrédula, eu não sentia a presença do Espírito Santo na igreja que eu frequentava. Eu só conseguia sentir a vaidade, o orgulho, a inveja, pessoas julgando outras pessoas, dizendo o que tinha que fazer, pregando medo. Enfim, aos 18 anos eu me afastei. E passei a ter pavor da igreja. Na minha cabeça era um lugar que só tinha gente doida. Recentemente, quando eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo, me questionei sobre o motivo de eu ter me afastado de Deus por tanto tempo. Porque eu não me permiti viver o sobrenatural de Deus. Algo tão grandioso, poderoso, sendo negligenciado por mim. Daí eu lembrei que não era assim antes. Eu não tinha a presença do Espírito Santo antes. Na verdade, eu só conhecia de ouvir falar. Mas por que eu não vivi essa experiência sobrenatural que estou vivendo hoje, antes? Para esse questionamento, eu recebi algumas respostas. Mas aqui vou falar sobre o tempo de Deus. Deus me revelou que o meu tempo não é o mesmo tempo dele. Em 2 Pedro 3:8 diz o seguinte: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então eu li o livro de Jó na Bíblia, meu Deus, que tremendo. Daí eu pensei, como Deus é misericordioso, pela sua graça eu serei salva, porque eu poderia ter morrido, foram 24 anos afastada. Daí ele me respondeu que esteve comigo durante todo o deserto, segurou a minha mão e me fez forte para a batalha que enfrentarei. Mas me disse também que eu serei vitoriosa e que o exército que eu vou levar para o reino é grande. Ô, glória! Quanto sofrimento eu vivi, sentimento de culpa, de inferioridade, desconfiança, defensiva, entrega ao álcool, às festas, para escapar da minha realidade. Fiz várias promessas para mim mesma, criando muros de proteção, como, por exemplo, ninguém me abandonará de novo. Voltando aos meus questionamentos com Deus, porque o ser humano é terrível, meus irmãos. Eu continuei questionando, mas por que eu, pecadora, cheia de defeitos, tantos anos afastado da igreja, pouco eu li a Bíblia, só consegui orar uma vez por dia e ainda aquela oração automática. Não estudei teologia, enfim, a resposta foi bem clara. Deus usa os improváveis. E essa resposta foi confirmada no culto de mulheres na igreja, quando foi ministrada a história do rei Davi, descrita nos livros de 1 e 2 Samuel. Em 1 Timóteo 1, 13-16, Paulo fala da misericórdia de Deus para com ele. Blasfemo, perseguidor, violento, contudo recebeu misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores e Paulo ainda afirma que era o pior dos pecadores. Mas Cristo Jesus, além de misericordioso, é paciente. Meus queridos, quando estamos sensíveis ao mover do Espírito Santo em nossas vidas, o Senhor fala conosco o tempo inteiro. Ele fala em nossa mente, Ele manda mensagens de confirmação usando diversos meios, como pessoas, Bíblia, louvores, profetas, mensagem ministrada na igreja, mensagem ministrada em grupo de comunhão, palestras publicadas em redes sociais, enfim, Deus é tremendo. Finalmente eu parei de questionar e passei a fazer entregas diárias, pedindo sabedoria, discernimento, e que eu diminua cada vez mais para que o Senhor me use e faça cumprir os seus propósitos em minha vida. Resumo da história. O Espírito Santo me revelou que eu sou mais um soldado levantado para o avivamento da igreja, para a honra e glória de Deus. Aprendi que não devo procurar razão para a fé, apenas negar o meu eu todos os dias e aceitar, confiar. Salmo 125, de 1 a 3 diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade.
Vocês não podem imaginar o quanto reconhecer os nossos erros e se arrepender verdadeiramente aos pés do Senhor, aos pés da cruz, é libertador. E mais libertador ainda é perseverar, é permanecer firme, é compreender o tempo e o agir de Deus na vida da gente. Chega de ansiedade, chega de medo, chega de escapismo, chega de cegueira espiritual. Precisamos quebrar todas essas maldições. Jesus está batendo em sua porta. Negue-se a si mesmo e deixe o Senhor entrar no seu coração, transformando esse coração de pedra num coração de carne. Como diz em Ezequiel, o véu que nos separava já foi rasgado, aleluia! Quando nos entregamos verdadeiramente, ficamos sensíveis à manifestação do Espírito Santo e sentimos todas as coisas que podemos fazer que não agradam a Deus, mesmo em pensamento. Então, na hora, repreendemos naturalmente, não sofremos por abrir mão das coisas da carne. Muito pelo contrário, às vezes eu me percebo me questionando como é que eu fazia isso, como é que eu gostava daquilo, que ambiente é esse que eu frequentava. É tremendo, libertador ao mesmo tempo. Deus é fiel. A manifestação do mal tem contestado a minha confissão de fé. Muitos estão sendo levantados pelo mal para me contestar, provocar, lançar palavras de destruição, relembrando as minhas fraquezas, porque é mais fácil apontar os erros do outro do que reconhecer o poder de transformação do Espírito Santo. Por isso é importante a conexão com Deus através da oração, da Bíblia e da igreja. Hoje percebo quanto a igreja é importante nesse processo de maturidade espiritual. Local onde hoje eu tenho clareza que devo estar. Pois somos membros do corpo de Cristo. Em Romanos 12, 4 e 5 diz o seguinte: da mesma forma que nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim é também o corpo de Cristo. E sem um membro, meus irmãos, o corpo não funciona do jeito que foi construído para funcionar. A igreja é o lugar onde estamos nos quebrantando, aprendendo, onde buscamos, compartilhamos, somos tratados e curados, porque todos nós somos enfermos. Se não tivermos esse espaço de comunhão e desenvolvimento, certamente padeceremos. Mas quando nos juntamos em busca de um mesmo propósito, de servir e adorar o único Deus, nos fortalecemos na fé, no amor e na esperança. Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentaremos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 8, 36 a 39. Hoje tenho amigos de oração, amigos de estudo bíblico, amigos de igreja, amigos do monte, enfim. Deus tem aberto portas para que a glória dele se manifeste na minha vida. Se o que você ouviu aqui pode contribuir com o despertar de alguma pessoa, compartilhe essa publicação. Você pode acessar essa publicação no Facebook, Instagram ou através do canal da professora Aline no YouTube. Gratidão pela escuta. Deus os abençoe. Deus nos abençoe. Amém?